se eu estimo de forma inadequada a minha arrecadação, quando eu estimo mais, eu tenho uma liberalidade de gastar mais. E se essa receita não é realizada na prática, é aí que se criam os desequilíbrios, contenções e tudo mais. Então, tem essa ligação, sim, orçamento, justamente porque se eu tenho uma previsão, uma arrecadação maior, eu também, claro, essa arrecadação se reverte em políticas públicas, em ações, em projetos, no próprio orçamento que é repassado para a Câmara. Então, tem tudo a ver. Né? Então, não tá, a parte tributária ela está envolta em todos os órgãos, porque é onde vem o recurso, né? Fora as transferências, mas é um recurso importante. Então, na discussão do orçamento que vai para a Câmara, tem essa discussão da estimativa das receitas. Né? Mas você fazer uma estimativa adequada, por exemplo, sabendo que, né, existe a fiscalização e tudo mais, você consegue adequar melhor. E essa questão ali principalmente da planta genérica de valores é algo que, uma vez atualizada, pelo menos a uma proximidade maior do valor do mercado, reverte automaticamente na arrecadação. Né? Esse caso do IPTU é o que mais, digamos assim, automático. Né? Uma vez que suba, não tem como não reverter em arrecadação. Né? Isso aí. Então tá. Vamos ver aqui. Mais alguém tem alguma questão que chamou a atenção? Ou muito distante do meu dia a dia e tudo mais? Mas eu acredito que né, os senhores estão em posições importantes nos seus órgãos, seja na Câmara, seja no município. Em algum momento essas matérias vão, né? Vocês vão bater a porta e vocês vão estar melhores assim, preparados à discussão desses temas. Acho que é bem importante. Certo? Vamos lá, então. Bom, aqui os senhores já sabem, né? A gente falou muito sobre isso, de que, claro, a recomendação em si é genérica, mas ela exige um procedimento de monitoramento pelo Tribunal de Contas, que, uma vez não feito, pode reverter em um procedimento de fiscalização específico do município. E aí que entra as questões de responsabilidade. Né? E um dos artigos da LRF fala, né, que constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, quando a gente está falando de efetiva arrecadação, de certo modo, eu não posso ignorar que eu também estou falando que, quando eu falo em adequar a planta genérica de valores, eu estou falando também em buscar uma efetiva arrecadação dos tributos municipais, no caso do IPTU. Ou seja, se eu tenho mecanismos para implementar essa arrecadação, eu tenho esse conhecimento dessa defasagem, eu sei que os imóveis não adequam ao valor de mercado, eu poderia, quem sabe aqui, citar esse artigo 11 dizendo, olha, e aí, quando os senhores se depararem com essas discussões, por exemplo, na Câmara, né? Mas por que vai aumentar e tudo mais? Talvez o artigo 11 possa ajudar a ser a justificativa do projeto de lei lá, né? Que exige a efetiva arrecadação dos tributos municipais. Se eu não atualizo a minha planta genérica há 20, 10 anos, e eu não atualizo esse valor no mercado, eu não estou realizando essa efetiva arrecadação. Certo? Então, o artigo 11 é um bom motivo que foge um pouquinho, para fugir um pouquinho da pressão política, você justificar. Não, mas aqui é a lei de responsabilidade fiscal que exige que eu atue desse modo. Pode ser um motivo bom para fugir um pouquinho só da discussão. O artigo 14 é o que a gente já falou também, que é aquela questão da concessão ou ampliação do incentivo ao benefício da natureza tributária, da qual renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência nos 2 seguintes. Certo? Então, aquilo que a gente já falou, concessão de benefício também não pode ser por interesses de grupos específicos ou interesses políticos, sem que se realize todo esse planejamento adequado de como isso afeta a arrecadação municipal. E, como via de regra, você tem que ter essa compensação desse valor. Olha, eu vou diminuir porque eu estou considerando benefício, mas eu vou aumentar no outro lado. Então, é muito importante ter esse parâmetro. E aqui ele explica, né, tudo que
envolve, quando a gente fala de benefício fiscal, envolve tudo isso: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão, isenção em caráter geral, alteração de alíquota. Né? Seu ISS é de 5 a 2. Se eu estou cobrando uma alíquota máxima de 5 e quero reduzir a alíquota, de certo modo não deixa de entrar nessa regra de benefício que eu também preciso justificar. Redução indiscriminada de tributos ou contribuições, enfim. Então, tudo isso que envolve benefício pode estar com outros nomes, não precisa estar lá só isenção. Né? Pode estar com outros nomes, mas tudo isso precisa ter a devida justificativa, sob pena de se enquadrar na LRF nos termos em que ela estabelece até, eventualmente, alguma penalização. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão consideradas obstáculos e dificuldades reais dos gestores e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, aqui, esse artigo, ele deixa uma certa margem, né, daquilo que a gente estava falando, das dificuldades do município, para o município tentar justificar, quem sabe, por que ele não está realizando aquela alteração tão brevemente, por que ele não adotou as providências do Tribunal de Contas de forma imediata. Enfim, o artigo 22 ele deixa uma certa margem aqui na questão desculpa aqui, né? Aqui é a lei de introdução do direito brasileiro, tá? Eu passei ali em cima. Então, ele coloca essa prerrogativa dentro dessa lei de introdução, que pode ser, né, uma eventual resposta do município a algum tipo de indagação do Tribunal de Contas, a fim de tentar argumentar das dificuldades, principalmente nesse caso da planta genérica de valores, as dificuldades que envolvem, né, uma atualização dela ainda mais em valor do mercado. Certo? Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza, a gravidade da infração, os danos dela previerem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então, a lei de introdução ao direito brasileiro deixa, né, coloca essa margem para fins de penalização, no sentido de que esse ato que tenha sido praticado, ele tenha sido praticado com dolo ou erro grosseiro. Tá? Então, não é qualquer ato que é responsabilizado, mas há essa previsão que, de certo modo, deixa uma margem de escusa aí ao servidor quando ele aplicou todas as medidas que poderiam ser feitas para sanar, por exemplo, um erro que o Tribunal de Contas apontou.